Baleias jurássicas do Bitcoin, com mais de 10 anos de idade, na verdade, mais de 10 anos de imobilidade, voltaram a se mexer dentro da rede e começaram a gastar e movimentar moedas, movimentar Bitcoin após mais de 10 anos de inatividade. Isso é algo que vai impactar o mercado, que está impactando o mercado, e se você investe em Bitcoin, você deverá assistir esse vídeo até o final para entender o que está acontecendo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends. Hoje a gente vai abordar justamente isso que eu falei, que é esse retorno da atividade de grandes participantes da rede. Aqui nem são, na verdade, participantes institucionais, são na verdade, players que mineraram Bitcoin lá no início da rede do Bitcoin, que adquiriram muitas moedas nos primeiros anos da rede e que hoje voltaram a movimentar essas moedas após mais de 10 anos. Algo bastante curioso, algo que inclusive impacta nas métricas aí que dizem respeito aos Bitcoins perdidos. E é justamente isso que eu vou falar hoje aqui no vídeo do Block Trends. E obviamente, antes de eu trazer os dados aqui, os gráficos que eu tinha para mostrar, eu já queria deixar claro que caso você ainda não seja inscrito do canal do Block Trends, você está perdendo muitos daqueles conteúdos que a gente costuma fazer aqui semanalmente, tá? Então, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, deixa o seu like se você achar esse conteúdo interessante e também comenta aqui embaixo se você já sabe o que é essas baleias, se você já entende qual é o impacto que essas baleias possuem no mercado, e se não, eu vou responder aí nos comentários explicando vocês. Tá? No mais, se você procura uma plataforma para aprender e começar a se expor no Bitcoin de forma mais otimizada, de forma mais assertiva, nós temos o Block Trends Pro, que está no primeiro link da descrição aqui embaixo também, que é a nossa plataforma educacional com muitos dos cursos, relatórios e também com a carteira Satoshi, que é a carteira que a gente está gerindo com capital real, que a gente mostra como é que a gente está negociando, como é que a gente está ativamente investindo em Bitcoin, tá? Então vai lá, experimenta o Block Trends Pro e tem acesso aí a vários dos conteúdos que a gente publica. No mais, se você quiser uma plataforma para negociar Bitcoin, a gente tem utilizado aqui a plataforma da Bybit, que também é apoiadora do canal, e o link dela também está na descrição, tá? Mas, sem mais delongas, hoje eu queria falar sobre essa atividade de players muito antigos dentro da rede do Bitcoin, e isso surgiu justamente porque eu estava analisando aqui o gráfico dos gastos cumulativos, tá? Então, eu vou até mostrar para vocês aqui, que é os gastos cumulativos dessas moedas, desses holders, que estão aí posicionados há um bom tempo no Bitcoin, mais de 10 anos de posicionamento no Bitcoin, tá? Isso daqui significa que esses participantes da rede, eles voltam de tempos em tempos para fazer movimentações na rede do Bitcoin, tá? Então a gente vê aqui o rácio, né, o 10 Years Old Spending Ratio, que basicamente mostra os momentos onde eles voltam a fazer movimentações dentro da rede. Isso acontece, obviamente, desde sempre, tá? Desde sempre não, após os 10 primeiros anos, né, que obviamente a gente precisa ter esse tempo de maturação, que foi a partir daqui de 2020, né? Então começou a negociação em 2010, mais ou menos, as primeiras precificações, e aqui a partir de 2020 a gente começou a contabilizar essas variações nessas moedas com mais de 10 anos de inatividade, que por padrão são tidas como investidores que perderam as suas moedas, né? A verdade é que não, muitas dessas moedas não estão perdidas, elas só estão de fato imóveis. Ou o que acontece muitas vezes é de investidores, de pessoas que entraram no Bitcoin muito antecipadamente, lá no começo, e acabaram perdendo as suas chaves privadas. Eventualmente eles podem voltar a recuperar essas chaves privadas, encontrar as suas palavras-chave e aí acabam voltando a mover esse capital, tá? O que a gente viu exatamente no dia 30 de março, tá? Então, quando a gente atingiu aqui um pico significativo no dia 30 de março, foi o maior momento de realização, de movimentação de capital dessas moedas de mais de 10 anos, tá? Então, a gente nunca tinha visto tantos investidores antigos, deixa eu até tirar aqui minha câmera, a gente nunca tinha visto tantos investidores antigos voltando a se mover dentro da rede do Bitcoin como a gente viu aqui em março, tá? E note que eles fizeram um movimento de distribuição de moedas aqui nesse período, tá? Inclusive, iniciaram esse período de movimentação, esse momento de movimentação no início mesmo, no final de fevereiro para o início de março, e, inclusive, voltaram a movimentar capital agora nos últimos dias, tá? Esse capital aqui que está sendo movimentado, se vocês observarem bem, ele significa, ele está na faixa aí de mais ou menos 437 milhões de dólares, tá? Então, está aqui em cima
da minha cabeça, e enquanto em março ali foi mais ou menos cerca de 647 milhões de dólares movimentados, tá? Exatamente no dia 29 de março agora desse ano. E a gente já vê essa movimentação novamente aqui trazendo essas moedas ao mercado novamente. Mas por que será que esses caras estão voltando a transacionar, a mover essas moedas dentro da rede do Bitcoin? E aqui tem várias, a gente pode estipular várias teorias aqui para isso acontecer. Uma delas é aquilo que eu falei, muitos desses investidores, desses caras que entraram lá no começo da rede, perderam as suas chaves privadas e eventualmente em algum momento dos últimos dias, nas últimas semanas, podem ter encontrado essas chaves privadas, mas também tem outra teoria que a gente pode considerar aqui, tá? E é justamente a teoria do que diz respeito à escassez do Bitcoin. Então, quando a gente fala em escassez do Bitcoin, a gente sabe que a emissão de novas unidades monetárias, ela vai diminuindo ao longo do tempo, tá? Significa que cada vez menos são emitidos novos Bitcoins dentro da rede do Bitcoin, e tem como a gente ver isso através desse gráfico aqui, que é o gráfico de emissão, tá? Ele é um gráfico de escadinha, porque basicamente ele reflete a política monetária do Bitcoin, que diz que a cada halving, vou tirar aqui novamente a minha tela para vocês verem melhor, que mostra que a cada halving nós temos uma quantidade média emitida na rede do Bitcoin menor. Por quê? Porque o halving corta a emissão. E nós tivemos o halving agora, muito recentemente, em abril, tá? Então, como vocês podem ver, nós tivemos aqui o período até 2019, mais ou menos, até 2020, onde a gente estava emitindo aí mais ou menos 1.600, 1.700, 1.800 Bitcoin diariamente, né? Depois a gente passou para uma média aqui de mais ou menos 900 Bitcoin por dia até agora, abril, né? E depois de abril a gente já atingiu agora uma faixa de 400, 450, 490, fica aqui variando nessa média. Isso significa que ao longo do tempo a quantidade emitida de Bitcoin vai reduzindo. Mas por que eu tô falando isso? Porque nós sabemos que o Bitcoin é um ativo escasso, ele possui um limite de emissão. Significa que não só ao longo do tempo a sua emissão vai reduzindo, né? Então a quantidade emitida diariamente vai reduzindo, mas em determinado momento ela vai parar. E por isso que a gente está falando em escassez do Bitcoin. Na minha opinião, a gente ainda não viu a escassez programada do Bitcoin impactando diretamente no mercado, mas a gente vai ver eventualmente isso acontecer. E por que eu estou dizendo que a gente ainda não viu? Porque basicamente nós ainda possuímos cerca de 2 milhões e 329 mil moedas nas exchanges, tá? Então a gente está observando aqui o gráfico de reservas de exchanges, e o que a gente tem visto aqui, que por mais que a partir de 2020 a gente tenha tido uma saída expressiva de moedas de exchange, a gente ainda possui, né? Na verdade, as exchanges ainda possuem mais de 2 milhões de moedas. Isso significa que ainda existe bastante capital, ainda existe bastante liquidez para quem quiser negociar, para quem quiser adquirir Bitcoin nas exchanges reguladas. Entretanto, no início desse ano, nós inserimos uma nova variável dentro dessa equação, que é a equação da escassez no que diz respeito à estrutura de mercado do Bitcoin. Essa nova variável diz respeito ao fluxo de ETFs. Então, a gente está falando de entidades institucionais, tá? E como eu tenho nesse gráfico aqui, a gente está vendo a quantidade de fluxo de capital em BTC, tá? Então, a quantidade de moedas que está sendo absorvido aqui no Bitcoin. Nas primeiras semanas, tá? Então, nas primeiras semanas da negociação, então até mais ou menos fevereiro, até o início de abril, mais ou menos, nós tínhamos uma neutralidade no que diz respeito à quantidade de capital absorvida em Bitcoin, tá? A quantidade absorvida de Bitcoin nesses ETFs. Por quê? Porque basicamente nós tínhamos o GBTC, que é o fundo, o ETF da Grayscale, distribuindo muitas moedas. Então, como essas moedas já estavam paradas no fundo da Grayscale há muito tempo, após o momento que eles foram convertidos em ETFs, eles começaram a distribuir essas moedas. Então, nós tínhamos outros ETFs absorvendo, né, que são esses aqui de cima, absorvendo Bitcoin, então entrando Bitcoin nesses fundos, enquanto na Grayscale nós tínhamos ETF saindo. Isso aqui ficou mais ou menos até abril, tá? Até o início de abril, onde a gente tinha mais ou menos essa neutralidade ou um fluxo líquido, né? Então, a variação líquida no final é muito baixa. Entretanto, a partir de abril a gente começou a não ter mais essa saída de capital
capital, tanto do fundo da Grayscale. E em maio, né, que é onde a gente conseguiu finalmente ter um fluxo positivo considerável e constante, a gente deixou de ver, então como vocês podem ver aqui em cima da minha cabeça, né, a gente deixou de ver fluxo de saída da Grayscale e a gente começou a ter uma predominância de fluxo positivo. Essa predominância de fluxo positivo já está aqui no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já está em 10 dias seguidos, tá? Então aqui em cima da minha cabeça novamente, deixa eu mover para cá, a gente já está em 10 dias seguidos de fluxo positivo de capital. Isso significa que tanto players institucionais quanto players do varejo estão nesse momento absorvendo moeda através desses ETFs e, inclusive, o fundo da Grayscale parou de distribuir moedas. Então, por que isso é importante da gente entender? Porque, de um lado, nós temos uma emissão diária menor, né? Então nós temos uma quantidade que surge ao mercado que vai reduzindo ao longo do tempo e, por outro lado, nós temos os ETFs finalmente tendo um fluxo mais positivo, líquido de capital, com o sangramento, né? Com a saída de capital da Grayscale já parada, já estancada. Então a gente começa a ter agora uma força de captação muito maior, tanto porque a gente tem menos Bitcoin sendo emitidos diariamente, quanto porque agora a gente já começa a ver um fluxo mais constante de captação nos ETFs. E por que isso tem a ver com as moedas que estão imóveis há mais de 10 anos? Porque, como nós sabemos, novamente, por mais que a liquidez em exchanges ainda seja bastante alta, a gente ainda tem mais de 2 milhões de moedas em exchanges, eventualmente essas exchanges vão ter menos moedas à sua disposição e, enquanto isso, grandes players institucionais vão começar a alocar mais capital em Bitcoin. Isso não é algo que eu estou falando, mas é algo que a gente consegue já observar através dos formulários que foram emitidos aqui pelos grandes players institucionais lá dos Estados Unidos, tá? Então, o formulário 13F, que é isso que a gente está observando aqui em quantidade, né? Quantidade de pessoas que possuem os ETFs de Bitcoin e ETFs de ouro emitidas nos 13F, tá? Informada nos 13F, basicamente mostra os investidores institucionais com mais de 100 milhões de dólares sob gestão, tá? Então, esses 13Fs aqui são basicamente todas aquelas entidades institucionais que reportam mais de 100 milhões de dólares na sua posse. Isso daqui é a quantidade de entidades institucionais, né, a quantidade de baleias institucionais que reportaram agora no primeiro trimestre possuírem ETFs de Bitcoin em relação à quantidade daqueles que possuíam ETFs de ouro. Então a gente teve 937 novas entidades institucionais possuindo ETF de Bitcoin, enquanto apenas 95 entidades institucionais reportaram aqui possuírem ETFs de ouro. Isso é uma mudança de paradigma bastante interessante para a gente observar, porque indica que o fluxo de capital vindo de players institucionais está aumentando no mercado e eventualmente eles vão se encontrar dentro dessa dinâmica onde há menos quantidade de Bitcoin emitidas, onde a quantidade de exchanges está reduzindo, a quantidade de Bitcoin em exchange está reduzindo também e eles querem cada vez mais Bitcoin. Então a demanda continua aumentando enquanto a oferta no mercado está reduzindo. Isso faz com que eventualmente alguns investidores antigos que possuem muitas moedas comecem a ser procurados, comecem a ser buscados por players institucionais para terem o seu Bitcoin adquirido, uma vez que será muito mais simples um provedor de liquidez, e aqui eu estou falando de outros institucionais que fornecem Bitcoin para outros institucionais, tá? Seja via negociação via balcão, né, OTC, ou até mesmo para os ETFs em si. Então a gente tem alguns provedores de liquidez já buscando pessoas que possuem muitos bitcoins no mercado, muitos bitcoins antigos, para tentar comprar esses bitcoins e depois fornecer de liquidez para institucionais. Então, essa quantidade de capital que está revivendo aqui no mercado, né, que está acordando após 10, 8, 5 anos de inatividade, boa parte disso são aqueles fluxos que estão indo para provedores de liquidez ou players institucionais. Então, isso é uma dinâmica bastante importante da gente entender, porque eventualmente toda essa estrutura que eu estou explicando aqui para vocês vai ter impacto positivo no preço do Bitcoin à medida que a gente entra dentro de um mercado mais escasso com uma demanda institucional ainda mais latente.
tá? Então era basicamente isso que eu tinha para trazer hoje. Eu acredito que deu para entender bastante sobre como é que esse fluxo de moedas antigas está fluindo para players institucionais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu essa análise, se você acha esse conteúdo interessante, deixa o seu like e comenta aqui embaixo se você tá acompanhando também esse fluxo institucional, e se você não tá entendendo ainda mais ou menos como é que é uma baleia, o que é uma baleia, etc. Você pode comentar aqui também, depois eu vou responder os comentários, tá? No mais, se você ainda não é inscrito aqui do canal do Block Trends, já aproveita para se inscrever, e se você busca uma forma de alavancar a sua negociação, de aumentar o seu conhecimento em Bitcoin, você pode utilizar aí, você pode entrar na nossa plataforma Pro do Block Trends, que é onde a gente tem todo o nosso conteúdo educacional mais avançado, e também temos grupos privados onde a gente explica como a gente está negociando na nossa carteira Satoshi, tá? No mais, também se você quiser negociar Bitcoin, nós recomendamos aqui a Bybit, que é a plataforma apoiadora aqui do canal, e se você gostou desse conteúdo aí, compartilhe ele também para a gente continuar espalhando essas informações sobre Bitcoin. Muito obrigado para vocês que estiveram até aqui, e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!